Você pode até achar que Apenas um Show é só mais um desenho bizarro de comédia, mas e se eu te dissesse que, por trás dos episódios cheios de piadas e absurdos, existe um universo inteiro repleto de entidades cósmicas, seres multiversais e batalhas que colocam a realidade em risco? Alguns desses personagens escondem poderes capazes de apagar o tempo, reescrever o universo ou até vencer a própria morte. Hoje vamos entrar numa espiral misteriosa e ranquear os personagens mais poderosos desse multiverso psicodélico chamado Regular Show, ou como muitos conhecem, Apenas um Show. Mas cuidado, quanto mais você mergulha, mais percebe que esse desenho esconde algo muito mais sombrio do que parece. Antes de começarmos, vale um aviso: esse ranking vale além do que se vê em tela. Ele considera o impacto dos personagens na série, suas implicações metafísicas e, claro, o que foi deixado nas entrelinhas, porque Apenas um Show é mestre em esconder segredos no absurdo. Vamos do simplesmente forte ao cósmico e divino. Agora, você pode achar que eu estou louco, mas os protagonistas da série, Mordecai e Rigby, estão aqui, mas não pelos motivos óbvios. Na maior parte do tempo, Mordecai e Rigby são os causadores do caos e não os solucionadores. Porém, em momentos muito específicos, como no episódio Me Faça um Favor, eles literalmente dobram as regras do tempo e espaço apenas com favores. Eles são literalmente personagens que quebram diversos tabus da vida real, e sem eles praticamente não apareceria diversos vilões ao longo da história. Em outro momento, Mordecai derrota um vilão que já havia vencido a própria morte, e Rigby manipula a realidade com um simples objeto de poder. E mais, em Saída 9B, eles participam da maior batalha do desenho, reunindo personagens de toda a série para proteger o parque de um colapso dimensional. O mais bizarro, eles vencem quase tudo com sorte, teimosia e um mínimo de cérebro. Isso diz muito sobre o tipo de energia caótica que esses dois representam, e por isso eles ficam no último lugar da lista. Agora temos um dos vilões mais perigosos e imprevisíveis de Apenas um Show, Thomas, o demônio. Não se engane pela aparência de bebê. Thomas é um demônio de mais de 300 anos, com habilidades sobrenaturais que o tornam uma ameaça praticamente imbatível. Thomas parece um bebê fofinho com presas afiadas e um macacão lilás, mas sua verdadeira natureza é demoníaca. Filho da morte, ele é um ser sádico e inteligente, com comportamento imprevisível que sempre gera caos por onde passa. Além disso, ele tem duas poderosas habilidades: manipulação de realidade. Ele tem o poder de afetar o que acontece ao seu redor, como em Mortuais 8, onde libera um verme sugador de almas, e imunidade a dano. Sua natureza demoníaca o torna resistente a danos físicos, o que o torna quase imortal. Além disso, inteligência demoníaca. Thomas é extremamente manipulador e consegue se sair de qualquer situação com sua mente superior. Por que Thomas é tão perigoso? Apesar de parecer um bebê inofensível, Thomas é um demônio imortal com poderes sobrenaturais e uma inteligência incrível. Ele é um dos vilões mais destrutivos de Regular Show, ou Apenas um Show, capaz de virar qualquer situação a seu favor. Agora, em oitavo lugar, e não dispensável, aqui está um personagem que você provavelmente lembra com um certo desconforto: Morte, ou simplesmente a Morte. É uma figura constante em vários episódios. Ele não é apenas uma alegoria, é a manifestação literal da morte no universo de Apenas um Show, sempre envolto em jogos de azar ou disputas que valem vidas. Morte demonstra total domínio sobre quem vive e quem morre, mas o mais sinistro é que ele não trabalha sozinho. Morte tem servos, regras próprias e até um escritório dimensional, como se fosse parte de uma burocracia cósmica superior. No episódio Saltitão contra a Morte, ele perde uma luta corporal, mas não se engane, ele só foi derrotado por causa das regras que ele mesmo estabeleceu. Isso mostra que ele está preso a um código, o que implica que há algo ainda mais acima dele. E é exatamente isso que nos leva ao próximo nível: Saltitão e seu verdadeiro passado. Saltitão não é só um funcionário responsável por consertar as bagunças no parque. Ele é um ser imortal com um passado trágico e uma sabedoria milenar. Antigamente conhecido como Hawks, ele recebeu o dom ou a maldição da imortalidade como punição por quebrar um ritual sagrado que afetou a ordem do universo. Isso o tornou uma espécie de guardião cósmico do equilíbrio. Saltitão já enfrentou entidades do tempo, interagiu com os guardiões do universo e resolveu conflitos que poderiam
poderiam ter causado rupturas dimensionais. Ele conhece o funcionamento das forças que regem a realidade de apenas um show melhor do que qualquer outro personagem comum. E o mais importante, ele já venceu a morte de forma limpa, justa e com inteligência. Isso não o torna um ser supremo, mas o coloca em um nível de respeito que só os verdadeiros antigos da série possuem. Agora tem Tecmo. Esse é um nome que pouca gente lembra e por isso ele é tão perigoso. Tecmo é um feiticeiro cibernético, um híbrido de tecnologia e magia, que aparece poucas vezes, mas deixa uma impressão clara. Ele tem controle total sobre sistemas energéticos, realidades digitais e até manipulação dimensional por meio de algoritmos mágicos. No episódio que ele aparece, Tecmo canaliza energia pura de artefatos perdidos para conter uma ameaça que estava consumindo o mundo digital e prestes a vazar para a realidade. Sabe aquele típico mago tecnológico de jogos de RPG que parece invencível? Tecmo é exatamente isso, só que em um desenho onde a lógica já não se aplica. Ele é um NPC de fundo com nível de boss final. Agora segure firme porque o quinto lugar vai te surpreender ou até te aterrorizar. Clorgbane, o Destruidor. Se você acha que apenas um show era só piada e nostalgia dos anos 80, está prestes a descobrir um vilão que parece ter saído direto de um pesadelo cósmico. Clorgbane é mais do que um antagonista, ele é o maior rival de Salt Town e foi o responsável direto por um dos eventos mais trágicos da história do personagem. Estamos falando do cara que não só matou a namorada de Salt Town, Mona, durante um baile, mas também o forçou a aceitar a imortalidade, para que pudesse enfrentá-lo novamente em um ciclo de batalha a cada 157 anos. Sim, você ouviu certo. Esse vilão é tão perigoso que Salt Town, o ser mais sábio e forte da equipe do parque, precisou se tornar imortal apenas para ter chance contra ele. Mas o que torna Clorgbane tão assustador? Ele é um monstro imortal, forjado no ódio e na violência. Seu principal armamento é um machado gigante com espinhos que ele usa para causar destruição e dor. Ele só pode ser derrotado com uma técnica secreta e poderosa, os lendários Punhos da Justiça, que só Salt Town domina com perfeição. Sua presença é rara, mas quando aparece, o universo inteiro parece tremer. Clorgbane não é apenas uma ameaça física, ele é um lembrete constante de que o passado de Salt Town está cheio de dor, perdas e batalhas cósmicas de vida ou morte. A profundidade desse vilão, unida ao impacto direto que ele tem na série, o coloca facilmente no top 5 dos seres mais poderosos de apenas um show. E o mais curioso, diferente de muitos vilões, Clorgbane tem motivações pessoais, rancor acumulado por séculos e uma aura de destruição que poucos personagens da série conseguem igualar. A cada 157 anos, o universo segura a respiração, porque sempre ele retorna. Agora temos Gelway, um personagem que mistura poder, mistério e uma estética única. Ele é o mensageiro dos Guardiões do Tempo e o rei do planeta Cintus, e suas habilidades são muito poderosas. Ele tem imortalidade e força divina. Ele possui habilidades sobre-humanas, incluindo força e resistência excepcionais, além de poderes cósmicos que o tornam uma figura quase divina no universo de apenas um show. Ele também demonstra habilidades musicais que transcendem a realidade, utilizando um sintetizador para manipular o espaço-tempo e influenciar eventos cósmicos. Ele também pode fazer viagens interdimensionais. Como mensageiro dos Guardiões do Tempo, ele tem acesso a tecnologias e habilidades que lhe permitem viajar entre diferentes dimensões e realidades, incluindo o planeta Cintus. Por isso, ele fica classificado na 4ª posição. Seguindo em frente, temos o 3º lugar com David, o meio-irmão de Gelway, que assume o trono de Cintus e desafia seu irmão em uma batalha épica. Ele é um dos vilões mais intrigantes da série, com habilidades que misturam manipulação cósmica e uma presença ameaçadora. David possui uma estética única, com cabelos escuros, bigode e uma capa que remete a um estilo cósmico e místico. Sua aparência é imponente, refletindo seu status como governante de Cintus. E assim como Gelway, David tem manipulação cósmica, habilidade musical avançada e resistência física. Além disso, eles têm uma relação conturbada, marcada por traições e disputas pelo poder. Quando Gelway retorna a Cintus e descobre que David assumiu o trono, ele decide enfrentá-lo em uma batalha musical para reivindicar seu lugar. A luta entre os dois é intensa, com cada um utilizando suas habilidades para tentar derrotar o outro. Em segundo lugar, mas não tão menos importante, durante quase toda a série, Pyrolito é o personagem mais ingênuo, inocente e infantil do grupo. Mas quando o final se aproxima, a verdade vem à tona. Pyrolito é uma entidade cósmica que representa a ordem, o bem e a criação no universo. No arco final, descobrimos que Pyrolito não é apenas uma criatura poderosa. Ele é uma contraparte
parte fundamental em um ciclo eterno de destruição e recriação do universo, travado entre ele e seu irmão gêmeo, o antagônico, o Antipyrolito. Pyrolito possui energia cósmica pura, sua risada, suas emoções e até seus gestos possuem impacto direto nas leis da realidade. Ele é capaz de viajar entre dimensões, alterar memórias e interagir com forças que nenhum outro personagem sequer compreende. Na luta final contra o Antipyrolito, ele não apenas enfrenta um ser de destruição absoluta, ele escolhe o sacrifício supremo para encerrar o ciclo eterno e salvar todos os universos já criados. Se isso não for poder, nada mais é. E o personagem mais poderoso, na minha opinião, é com certeza o grande vilão final da série, a antítese de tudo que existe. O Antipyrolito representa a antimatéria, o caos absoluto e a entropia final, enquanto o Pyrolito é a criação, Antipyrolito é o colapso inevitável. Ele não destrói apenas por maldade, ele é o fim em forma de ser. Seu nível de poder ultrapassa todos os conceitos que vimos até aqui. Ele apaga planetas com gestos, distorce o tempo com um brinquedo, vence batalhas contra entidades como a morte e o próprio tempo. E mais aterrorizante, ele se lembra das versões anteriores dos universos que já foram destruídas, como se ele tivesse vivido esse ciclo inúmeras vezes. O combate entre Pyrolito e Antipyrolito no final da série literalmente faz o universo colapsar, se reconstruir, apagar e renascer. O duelo acontece fora da existência conhecida, num vazio absoluto onde apenas os dois podem se mover. No final, só uma escolha pode parar o ciclo: a aniquilação mútua. Antipyrolito é mais que um vilão, ele é um conceito, o lembrete de que tudo um dia acaba, e de até mesmo os desenhos mais insanos têm um fim inevitável. Esse foi o fim do ranking dos personagens mais poderosos de Apenas um Show, mas se você acha que acabou, está muito enganado. Agora eu vou revelar conexões ocultas, curiosidades cósmicas e detalhes que passam despercebidos até mesmo pelos fãs mais atentos, e talvez uma última teoria sobre o verdadeiro propósito do parque. Você pode ter assistido Apenas um Show do começo ao fim sem perceber, mas o parque nunca foi apenas um cenário. Ao longo de toda a série, pistas sutis apontam que o parque é, na verdade, um campo de concentração multidimensional, criado para manter o equilíbrio entre entidades poderosas como Pyrolito, Antipyrolito, Morte e os Guardiões do Tempo. Repare, por que tantas anomalias aparecem exatamente ali? Porque o parque tem acesso a dimensões, artefatos e seres cósmicos sem qualquer explicação lógica. E porque o próprio Pyrolito está lá, como se fosse só mais um funcionário? A verdade parece ser que o parque é um ponto de interseção entre dimensões, algo como uma encruzilhada mística escondida sob a forma de um espaço público banal. Isso explicaria o porquê de tantos eventos cósmicos ocorrerem ali, como se fosse tudo parte de um ciclo cuidadosamente montado, um jogo de xadrez entre forças universais. E uma teoria final para explodir sua mente: e se Apenas um Show não for apenas sobre um multiverso cheio de caos e absurdo? E se, na verdade, for uma sátira existencial sobre o amadurecimento e o fim da infância? Pense bem, Mordecai e Rigby começam a série evitando responsabilidades a qualquer custo. Ao longo do tempo, enfrentam desafios cada vez mais complexos, simbólicos e absurdos, como se estivessem lidando com o peso da vida adulta se aproximando. E no final, a batalha entre Pyrolito e Antipyrolito representa a destruição do mundo infantil e o renascimento de um universo mais estável, onde os personagens finalmente amadurecem. Nada disso é por acaso. O poder dos personagens mais fortes está profundamente conectado com temas universais como responsabilidade, tempo, morte e renovação. Mas e aí, você tem uma opinião diferente sobre Apenas um Show? Se tiver, deixe a sua opinião nos comentários.